Olá, hoje, em homenagem ao Dia do Imigrante, vou falar sobre um doce chamado buchelato, que é um tipo de um pão. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, que é um imigrante. Ele chegou no Brasil em 25 de janeiro de 1956, no dia do aniversário de São Paulo. Meu pai nasceu em Lucca, na região da Toscana, na Itália. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha 18 anos e hoje ele tem 85. Ele perdeu a mãe quando ele tinha 6 anos de idade, pois ela ficou doente durante a guerra e acabou falecendo. O meu nono, né, o meu avô, ficou com os 2 filhos pequenos, né, ele e meu tio, e teve uma vida de muito trabalho, pois, né, as condições da época eram condições difíceis, ainda mais sozinho. Mas, mesmo assim, os educou muito bem. Ele e meu tio tornaram-se homens íntegros e honestos. O meu tio já é falecido e viverá sempre no meu coração. Meu pai sempre foi um excelente pai, marido, avô, profissional e, acima de tudo, um ser humano maravilhoso. Eu estou falando tudo isso para contar, né, sobre um pão tradicional da cidade de Lucca chamado buchelato. Quando eu fui com o meu pai para a Itália, um dos primeiros passeios que fizemos foi a uma pasticceria chamada Tadeucci, na Piazza San Michele, que é uma referência na cidade há mais de 5 gerações. Então entramos lá, né? Era um lugar antigo e nitidamente um lugar repleto de histórias. E ele me mostrou e disse: esse pão doce a nona fazia. Mas quando ela faleceu, o nono comprava com o pouco dinheiro que sobrava nos domingos à tarde e levava para nós comermos. E é uma das lembranças melhores que ele teve. E enquanto nós estivemos lá, voltamos algumas vezes para comprá-lo, pois ele fez questão que eu experimentasse. Claro que eu me emocionei, pois essas lembranças que ficam na nossa memória é que trazem, né, a beleza da vida e o vínculo com nossos antepassados. Bom, agora eu vou falar sobre no que se constitui o buchelato. É um pão doce que tanto é feito em formato de rosca quanto em filão. É uma receita de família que é transmitida de mãe para filha desde o início dos tempos, e sempre há um segredo, há um certo segredo de família, onde as mães contam apenas para as filhas ou netas. Dizem que o pão era tão consumido e importante que em 1578 a cidade de Lucca impôs um imposto sobre o buchelato para reconstruir as margens do rio Sérquio, que estavam desmoronando. O rio Sérquio é o terceiro mais extenso curso de água da região da Toscana, com 126 quilômetros de comprimento. E eu fui pesquisar, então, esse rio é menor apenas que o rio Arno, que tem 242 quilômetros. E aí, durante todo esse tempo, o buchelato foi taxado com o intuito de reconstruir as margens do rio. E em 1606, após a reconstrução, então o rio estava
pronto, adequado para a cidade aboliu o imposto. O termo butellato deriva do latim butellato, que foi identificado na Roma Antiga como um pão militar de tempo de guerra, constituído como se fosse uma coroa que os soldados romanos usavam durante suas batalhas. Bom, então, quais são os ingredientes do butellato? Então, são levedura de cerveja, farinha de trigo, açúcar, sementes de anis, uva passa, aromatizado com vinho tipo moscatel, vanilina, a gordura utilizada é banha, massa de pão fermentado e clara de ovo. É um pão muito saboroso. Existe um outro tipo de pão doce na Sicília, que tem o mesmo nome, e que também é feito com ovos, amêndoas torradas, nozes, figos secos, no lugar do vinho tipo moscatel, vinho tinto seco e frutas cristalizadas. Então, o que tem em comum, né, com os dois pães é que tanto de Lucca na Toscana quanto o da Sicília é que são consumidos do mesmo modo, ou seja, como sobremesa ou no café da manhã ou no lanche da tarde, mergulhado no leite, ou em alguns lugares também mergulhado no vinho santo. Os dois tipos se conservam durante algum tempo se forem guardados em uma lata ou em um recipiente fechado. Aqui no Brasil eu nunca comprei. Eu já fiz, mas não ficou igual ao de Lucca, do Tadeucci, mas tentarei outras vezes, né? Porque na culinária você precisa experimentar e praticar para ter um produto de excelência. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e muito obrigada aos imigrantes que vivem aqui no nosso país e desejo também felicidade e sucesso aos brasileiros, né, que imigraram para tantos outros países do mundo, levando a nossa cultura e os nossos pratos deliciosos também. E é isso, né? Eu peço que, por gentileza, se inscrevam no canal e compartilhem com os seus amigos. Muito obrigada a todos.